Vamos lembrar que o senador deve decidir nos próximos dias se continua ou não nessa liderança. Foi alvo de operação da Polícia Federal sobre fraudes no Banco Master. E essa sucessão tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como critério. Os governistas querem preservar um canal de diálogo dentro do Senado. O deputado Kim Kataguiri, esse apoio de Davi Alcolumbre deveria influenciar ou não a decisão sobre a saída ou permanência de Jacques Wagner? Olha, eu acho que a escolha do líder do governo, ele é uma escolha do presidente da República, né? E, portanto, o presidente deveria ser soberano nessa decisão. É evidente que ele precisa manter um canal de diálogo, né? Porque é um cargo de articulação política. Agora, ele também não pode se fazer de refém, né, dos interesses das lideranças do Senado da República, né? Ele tem que indicar uma pessoa que seja da sua confiança, né? E o presidente qualquer que seja, precisa ter um líder do governo que seja da sua confiança, que tenha a capacidade de articulação e que tenha a capacidade também de entender e interpretar quais são as propostas do governo, até para levar isso para os seus colegas. O fato do presidente Lula precisar tanto dessa chancela, tanto desse carimbo de Davi Alcolumbre, e vale lembrar, na primeira eleição do Davi Alcolumbre, o presidente Lula o apoiou e venceu sem o voto do PL, sem o voto da oposição. Então, portanto, teria um apoio mais confortável, uma base mais confortável para trabalhar. Aliás, o Senado, o governo tem utilizado, quando tem derrotas dentro da Câmara dos Deputados, tem recorrido ao Senado mais governista para reverter essas derrotas. Esse cenário parece ter mudado. Já no segundo mandato de Davi Alcolumbre, ele foi apoiado tanto pelo PL como pelo PT, teve um grande acordo ali dentro do Senado, acordo do qual eu pessoalmente discordo veementemente. Se tivesse uma voz dissidente ali dentro da oposição no Senado, seria absolutamente contrário, mas eu acho que isso é o símbolo da fragilidade, né, do governo Lula nesse final de mandato, apesar de todo do presidente Lula ter o oponente perfeito para ele, né, que foi a escolha pelo bolsonarismo do senador Flávio Bolsonaro, que é aquele mais envolvido em escândalos de corrupção, não de hoje. Aliás, o Chico já deve conhecer há mais tempo ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no mesmo esquema ali, Flávio Bolsonaro, André Ceciliano, a maior parte, eu ousaria dizer, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro envolvida naquele rachadão que foi feito para agora, como senador da República também, defendendo os interesses de Daniel Vorcaro em relação à ampliação do fundo garantidor e outros pontos que foram colocados no Senado, mesmo o bolsonarismo tendo escolhido para o PT o melhor candidato para o PT, né? E os petistas comemoraram quando a escolha foi de Flávio Bolsonaro. Já ouvi até alguns deputados dizendo que a eleição do Lula estava garantida, mas mesmo sendo Flávio Bolsonaro o segundo colocado nas pesquisas para intenção de voto, o Lula ainda está sofrendo com um governo tão ruim e que tem tanta crise de popularidade e que está prestes a viver um colapso fiscal. Aliás, a gente vai ter um julho muito difícil, né, por causa da taxa de juros, por causa da inflação dos alimentos, tem uma perspectiva de 20%. Então, a crise de popularidade do governo Lula está se revertendo numa crise política que a gente já viu a derrota do Messias no Senado, e acho que ele prevê mais derrotas com a saída de Jacques Wagner na liderança do governo no Senado. Deputado Chico Alencar concorda, tem uma crise de popularidade do governo Lula e esse apoio de Davi Alcolumbre deveria influenciar a decisão sobre Jacques Wagner? Bom, discordo, é claro, eu não vejo isso, inclusive em todos os institutos de pesquisa. É claro que a percepção da população em relação ao Lula, lá atrás, em 2002, quando ele foi eleito, eu também pela primeira vez como deputado federal, o mundo mudou, a internet, as fake news e muitas vezes um certo espírito de conciliação que o Lula tem, é inato nele e tem seu aspecto positivo, mas às vezes ele banca acordos com figuras do mundo político, como o Davi Alcolumbre, como o Hugo Mota, em quem o pessoal não votou, nem no seu antecessor, e nem nós não temos representação no Senado ainda, ano que vem tudo indica que teremos, e nós temos a função dentro da base do governo de cobrar uma postura
coerente, ética, autêntica, mais à esquerda, e é evidente que não podemos conciliar com quem, por exemplo, não quer instalar uma CPI do Banco Master, tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre, talvez porque temam alguma coisa. Já apareceram notícias aí muito pesadas contra eles, e de jatinho para cá e para lá, pagamento de hospedagem em hotel de luxo, pedidos desses empréstimos ou doações inaceitáveis de milhões. Então, o Alcolumbre não pode ser o fiador de uma saída para Jacques Wagner. Jacques também, bom papo, conciliador, tem bastante malemolência política, mas acabou, não dá, é insustentável a situação dele. E, pelo que leio, não sou do PT há muitos anos, há mais de 15 anos, talvez o nome cogitado seja da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é uma mulher absolutamente transparente, dedicada, com espírito público, que vem dos movimentos populares e que vai saber conduzir. Agora, o governo ser minoria no parlamento não é o desastre. Às vezes tem uma maioria no parlamento construída à base do toma lá da desastre, aliás, que infelicita a República Brasileira há muitas décadas. Então, você tem que ter a interlocução com a sociedade, ter a interlocução com os outros órgãos da República, ter uma presença popular que o Lula recupera nos últimos, já teve mais desgastado, e o grande juiz vai ser Sua Excelência, a eleitora e o eleitor, em outubro. Aí não vejo esse governo impopular, tem muitas coisas positivas para mostrar.